Bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos mais reverenciados e fascinantes do hinduísmo, o Bhagavata Purana. É uma coleção gigantesca de histórias e filosofia. E toda a escritura é, na verdade, uma resposta para essa pergunta aqui. Uma pergunta feita por um rei que está de frente para uma morte iminente. Ok, vamos entender como essa história começa. A gente começa com a história do rei Parikshit, um grande governante, sabe? Mas que por causa de um único erro, dá o pontapé inicial para essa narração épica. Essa linha do tempo mostra bem como o momento de raiva levou-o a uma sentença de morte e a uma busca desesperada por orientação espiritual. O rei insulta o sábio, o filho do sábio o amaldiçoa e pronto, 7 dias de vida. Em vez de se desesperar, ele aceita seu destino e parte em uma jornada em busca de respostas. E essa é a grande pergunta que o rei Parikshit faz para a assembleia de sábios que se reúne ao redor dele. A resposta vem com a chegada de uma figura bem inesperada, um sábio de apenas 16 anos, Shukadeva. E o Shukadeva diz para o rei que a resposta não é nenhum ritual complexo, não. É algo muito mais profundo e, olha só, muito mais acessível. Então, o ponto crucial é esse, ó. O caminho para vencer o medo e encontrar salvação é através da devoção. É se entregar completamente, mergulhar nas histórias do divino. O que vem a seguir são milhares de versos, centenas de histórias, todas contadas para focar a mente do rei em Deus nos seus momentos finais. O Bhagavata Purana inteiro é basicamente essa conversa de 7 dias. Para ilustrar esse ponto, Shukadeva compartilha histórias poderosíssimas de outras pessoas que foram salvas pela pura devoção, muitas vezes no seu pior momento. Vamos dar uma olhada rápida em 3 exemplos. Primeiro, a história de Ajamila, um homem que viveu uma vida, digamos, de muitos pecados. E isso aqui ilustra de forma brilhante o poder que até mesmo um ato não intencional de lembrança pode ter. Na hora da morte, ele grita o nome do filho, Narayana, que também é um nome para Deus. E só isso bastou para apagar seus pecados e garantir a salvação. Depois temos Prahlada, um menino nascido numa família de demônios que enfrentou o maior teste de fé vindo do próprio pai. A história dele mostra que a devoção funciona como um escudo, sabe? Uma proteção contra as coisas mais impossíveis. Ele passa por tudo, elefantes, cobras, fogo, e nada o atinge. E por último tem o conto de Gajendra, o elefante. Essa história mostra que esse caminho está aberto para todos os seres, não só para os humanos. Isso aqui demonstra que um chamado puro, desesperado de um devoto, ele é sempre atendido. Deus em pessoa aparece, salva o elefante e ainda lhe dá um lugar na morada divina. Todas essas histórias têm um ser divino que cria, sustenta e interage com o mundo, certo? Agora vamos ver como o texto explica isso. A escritura começa definindo a realidade suprema, o Paramatma, a fonte única de toda a criação. E para interagir com o mundo, esse ser supremo aparece de várias formas, que a gente conhece como avatares. A escritura também detalha o processo cósmico da criação. É um passo a passo que mostra como o universo se desenrola a partir da vontade divina, sabe? Desde a alma, passando pelo ego, até chegar na mente humana e nas ilusões que ela enfrenta. Depois de ouvir essas grandes histórias sobre cosmologia, criação e devoção por 7 dias, a gente volta para o rei Parikshit. E essa é a resposta final de Shukadeva. Ao preencher seus últimos dias com essas histórias divinas, o rei se desapega do medo da picada da cobra e foca totalmente no eterno. E com isso, ele alcança a libertação. No fim das contas, o Bhagavata Purana sugere que o maior dever humano e a chave para uma vida e morte sem medo é se perder na narrativa do divino. Se um único nome pode mudar a eternidade, imagina o poder de uma única história.